Boa tarde. Boa tarde, Nuri. Sim, por que não? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Você estava sumido, estava de férias. Estava brincando em uma outra frequência, sentindo os campos de uma outra forma, estando em lugares diferentes ao mesmo tempo. E você, como está? Tudo bonzinho, tudo joinha. Agora a adaptação e prossecção das energias estão mais fluídas, Sim, estamos mais tranquilos. sua voz está até diferente. Sim, tá bom. Sim, nós agora podemos usar o nome que a mesma linha de trabalho sempre usa. Não em uma relação de expressão de um contínuo do mesmo trabalho, mas pela vibração que o mesmo nome vincula a tal egrégora. Compreende? Que nome você quer usar? Os seres desta placa pronunciam o nome como Abraham. Os seres da placa mais para o norte pronunciam Abraham. Mas, energeticamente, vibracionalmente, senoidalmente, ressoa a mesma frequência. Mas, por carinho e por respeito à nossa amizade interpessoal, pode continuar me chamando de noob. Eu gosto. A Nubi é mais fofo. Sim, é apenas uma explicação, apenas um contexto. Estamos recomeçando sempre. Hoje estou mais eu mesmo, se é que me entende. Então, a proposta de hoje foi continuar com a segunda parte do curso Terapia Consciencial que Pai José introduziu há uma semana atrás. Tudo bem? Tudo ótimo. Este curso, esta proposta, é um instigar dentro da psicologia, parapsicologia, psicanálise, conceitos essenciais e expressão do mesmo, ante a interpretação da mesma essência se vendo de fora, já num conluio de ideias formadas. Hoje nós iremos dar uma introdução sobre a interação entre a mesma proposta essencial. Eu, você, todos os seres, quando eu digo seres, eu digo cada célula, cada essência, cada manifesto de matéria, antimatéria, matéria escura, como dizem, cada expressão de um contexto mentalizado e sustentado pelo natural é um sistema toroidal, um sistema binário, um sistema de reflexo energético, um sistema que
fornece, a partir da essência divina, transpassa e recolhe a mesma energia, sustentando e constatando a presença de Deus em todos. Ante a esse mesmo processo, a interação entre a expressão da mesma essência, da mesma protoforma sustentadora, se coloca várias essências em conluio, várias interações. As mesmas interações geram um campo, geram uma membrana, geram um padrão. Esses processos entram em conluio entre si mesmos, onde cada essência, cada integrante, ele é parte de um sistema que formata bilhões de trilhões de possibilidades, contraindo e expandindo sobre si mesmo. Eu posso levar esse princípio a uma família, eu posso colocar esse princípio a um bairro, uma cidade, um país e um planeta. Sistemas planetários, a base sistêmica é a mesma. Pois, para o próprio natural, inexiste a diferença sobre maior ou menor. Pois é incoerente um graduar, é incoerente conotar a diferença entre o completo em todos. Dando essa introdução, a partir desse ponto de vista, podemos colocar a expressão humana como uma expressão mental, aonde o próprio manifesto dentro do próprio mental macrocosmo se faz e transpassa, por que não, da própria essência, que aglutina sobre si mesmo as informações do mental naquela bolha, em conjunto com o campo gerado pela interação das bolhas, em conjunto com as memórias, com o padrão dos registros arcásticos, sejam eles individuais, sistêmicos, ancestrais e planetários. Levando a esse ponto, todas as conotações, todas as expressões são um comum. E dentro desse comum, existe um princípio comunitário. E é por isso que tantos espíritos dizem que somos um. Porque para um observador que se coloca fora de um sistema planeta Terra, Gaia, ele vê um padrão único, uma linguagem, vê ondas que são decodificadas pelos seus próprios sistemas interpretativos que seguem o mesmo princípio explicado há pouco. Ou seja, não devemos abandonar a nossa individualidade, mas sermos individuais conscientes
do sistema comunitário. Voltando à própria bolha, na primeira explicação por nosso amigo Pai José, ele nos trouxe vários princípios de estudos humanos sobre as interações da psique, da consciência, da subconsciência, que na verdade, dentro da nossa ótica explicativa, a subconsciência seria o que vocês chamam de consciência, e a consciência seria a subconsciência. Porque a expressão consciente vai galgando a própria subconsciência e se estabelecendo em si própria. Porque a capacidade de processamento de dados de forma consciente ante o sistema corpóreo, ela é demasiada para a proposta de sinapses desse corpo. Agora que nós demos uma pequena introdução, o que você me diz? Porque, como eu disse antes, eu não mudei. Eu não gosto de falar sozinho. Olha, eu me perdi nesse conceito, nesse último conceito de que podemos dizer que a subconsciência seria mais como a consciência e a consciência seria mais como a subconsciência. Sim, eu notei. Por isso que você parou também. Isso. Não que as palavras e o uso das mesmas esteja equivocado, mas de onde eu venho, a subconsciência se coloca na matriz de processamentos de dados do próprio corpo em geral. Então, ela seria a consciência. Evidente que dentro da linha de estudos daqui, eu coloco sub como atrás, como por trás. Porém, se eu usar a conotação sub como abaixo, ela é um tanto ilógica, energeticamente, para o contexto de explicação. Compreende? É porque, para mim é complicado, porque, na verdade, a subconsciência é o que faz tudo. Exato. Você compreende quais são as conotações que eu trago? Não é na tentativa de trazer confusão. Nós vamos utilizar os mesmos termos que o processo de estudo humano usa. Porém, é importante dar essa conotação no início, como uma introdução, compreende? Nós não vamos mudar o sistema. Nós iremos usar o mesmo sistema. Mas como está escrito nos livros aqui, vamos colocar um pontinho, uma nota explicativa, que para dentro das informações que serão trazidas, fará mais sentido você dar a consciência como subconsciência, compreende? Porque se você adentrar a bolha em um estudo analítico, você vai notar que o que é dado como subconsciência é a única consciência. E a consciência atual é uma fração consciente dessa expressão. É como você se vê em uma fração do espectro do que você é.
mesmo aqui e agora. Compreende? São como equações matemáticas. As linguagens matemáticas nos dizem uma série de coisas. Porém, a nossa ótica nos contradiz o tempo todo. Entende? A nossa ótica nos contradiz o tempo todo? Como assim? Quando você observa o comportamento dos astros, e aí você, antes de ter a capacidade de observar, você tem as equações e as teses e as explicações dentro de uma linguagem matemática. Mas se eu estou vendo que a Terra, por exemplo, tem um dado comportamento nas minhas equações, e eu vou observar a Terra sem as ferramentas, eu me engano. Compreende? Mas a gente nem pensa. É porque o conhecimento das fórmulas, primeiro que ele não é homogêneo, porque muita gente nunca nem aprende essas fórmulas. E segundo que como as fórmulas são passadas de maneira muito, como se diz, meio que piramidal, sem a pessoa descobrir as fórmulas por si mesmo ou vivenciar as fórmulas por si mesmo, quando a gente olha para o céu, a gente não pensa na fórmula. A maioria das pessoas nem se lembra dessas fórmulas. Eu não me lembro das fórmulas. Não estou colocando como um senso comum. Estou colocando como um exemplo. Estou falando que a fórmula é necessária. Estou falando que dentro desse contexto, você pode usar esse exemplo como evidência. Até porque existem físicos matemáticos e físicos teóricos, não é mesmo? Sim, mas o percentual de físicos dentro do coletivo é pequenininho. Sim. Mas tudo bem. É só eu não consegui computar, porque eu não consegui me relacionar. É porque quando eu olho para o céu, eu acho que a última coisa que eu penso é na fórmula. Porque eu nem lembro qual a fórmula mais. Não, eu não estou dizendo que a fórmula é necessária. Eu só estou dizendo que a ótica engana. Entende? Foi apenas um exemplo. Mas eu não Vamos entendi. esquecer Mas esse por que a princípio. ótica engana? Essa caixinha não abriu. Vamos usar a luz. A luz é um bom exemplo. Você vê uma fração do espectro da luz. O rádio, os raios gama, uma série de outras informações dentro do espectro da luz, os fótons, não é visto. Foi descoberto nos últimos 300 anos. Mas, sem a noção das informações, elas não deixaram de existir. E antes, alguns seres diziam que a luz era apenas essa faixa que nós vimos. Mas voltando ao princípio, por que foi dado esse exemplo vinculando a bolha? Foi falado dos estudos humanos, e dentro desses estudos, o contexto do consciente e do subconsciente é exato. Porém, com as informações que serão trazidas, o conceito do consciente e do subconsciente vai se misturar um pouco, porque as informações da própria bolha
as interações, as expressões, vão dar mais contexto ao subconsciente. E nós usamos esse exemplo de que o que não é palpável também existe. É apenas isso. Compreende? Sim, estou pensando em palavras melhores. A palavra consciente funciona porque, inclusive, tem ente nela, né? Então, consciente é como se fosse o pontinho. Vamos ver se a gente consegue Sim, nós decifrar. não iremos mudar as conotações das palavras. Nós apenas estamos explicando, neste ponto, por que, em um certo nível, não fará mais sentido. E a partir daí, as pessoas poderão retornar a esse ponto e vão falar, olha, eles disseram que realmente o consciente e o subconsciente, para esse ponto de vista, eles estarão invertidos. É como você ler um livro e olhar para aquela nota no rodapé. Compreende? Não, tudo bem. Vamos seguir, vamos ver se às vezes se o dia clareia. Olha, tá igual, sabe quando o dia vai raiar e fica escuro? Você sabe que o dia vai raiar e você vai conseguir ver, mas está naquele momento onde não dá para ver direito. Então, Sim, o que confesso que acontece, não está fique muito tranquila. claro para mim. O que acontece é que, como agora eu estou mais tranquilo, essa palavra é legal, tranquilo. O Tantra, entre as nossas bolhas, ainda está um pouco flertando, podemos dizer assim. Eu vou te contar como eu vejo, e aí você me corrige. Pode ser? Por favor. Então, para mim, eu vejo o Taurus. O Taurus, olhando de cima para baixo, é como se ele fosse um pontinho dentro de um círculo. E ele é um pontinho dentro de um círculo que fica num círculo ainda maior, que fica em círculos maiores, são círculos dentro de círculos, são bolhas dentro de bolhas dentro de bolhas. Mas eu tenho uma bolha. Para mim, o consciente é esse canal centralzinho aqui, onde eu posso aglutinar, direcionar e ter uma certa consciência, uma certa noção das energias que estão chegando, que eu estou direcionando, é onde eu sinto as contrações, as expansões e tudo isso, onde eu observo as minhas crenças e como as minhas crenças contraem ou descontraem o meu campo de novo e tal. Todo o Sim, resto. é como se você imaginasse uma espada. Sim, é No como se fosse uma centro. espada, exato, é como se fosse uma espada no centro. Agora imagina o Taurus. Esquece a bolha dentro da bolha, essa parte a gente tira. E aí você imagina o Taurus. E você imagina ele girando em sentido horário, com certas linhas que conectam a parte inferior até a parte superior, girando em sentido horário, girando a expansão. E agora, já com esse sistema funcionando, você imagina outras linhas girando em sentido anti-horário. E essas linhas se chocam o tempo todo, formando formas geométricas. Essas formas estão em volta da espada. Vamos dizer que cada nível, cada pedaço do torus tem uma frequência vibracional. Cada um expande e designa um certo padrão consciencial para aquela consciência que é a espada que está central
que decodifica e te dá noção de individualidade, tempo e espaço, expressão mental, etc. A partir daí, você tem vários níveis, cada nível você tem um guardião, e cada ponto fracionário de cada forma geométrica, você tem um meridiano. Entendeu? Não. Então, cada nível eu tenho um guardião. Vamos descompactar isso um pouquinho? Não é um ser, o que é o guardião? É um ser? É uma corda Não, que amigo, sustenta aquele nível para eu poder brincar ali, não? é uma fração da consciência de um amigo que sustenta a sua consciência em manifesto nesse campo, nesse orbe. Mas é um ser? É uma essência? Sim? Bom, de certa forma, tudo é essência. Falei Não, besteira. mas não, vamos supor, eu estou no quarto nível deste amigo. Marabô está no quinto, Tranca-Rua está no segundo, Padilha está no sétimo, e tem outro, Pena Branca está no terceiro, e tem um outro, mas o outro não precisa falar. Não, tem Pai José. Pai José é o que faz o círculo em volta da espada com uma membrana. Ah, tá. Então isso é o que em algumas tradições se chama da coroa. Sim, E são 7 ou são mais de 7? Porque nessa noção da coroa eles sempre dizem que são 7. sim, são sete, mas eu posso subdividir cada um dos sete em dois ou três. Não é uma regra, entendeu? Mas quando você subdivide em 2 ou 3, quer dizer que tem mais seres, Naquela, então, sim, naquela frequência? sim. Para segurar a onda ali? É não para segurar a onda, mas para uma interação mútua, não é mesmo? Uma experiência mútua. E até mesmo para sustentar a consciência naquele manifesto, naquele corpo. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, é como se fosse um videogame, então. Eu vou entrar num videogame. Para me sustentar naquele videogame, vão ter 7 coleguinhas que vão ficar meio que dentro e vão ficar vivendo lá dentro, mas vão ficar de fora. É uma fração da consciência interligada. E aí os coleguinhas vão jogar em outro tipo de jogo. Mas por que precisa dos coleguinhas? Por que precisa desse formato? Para que serve? Para você não se dissipar. A Ah, aglutinação precisa tá. ter o manifesto sustentado energeticamente, além de funcionar muito melhor, ao meu ver, é genial, porque você tem vários seres interligados, sensitivos, brincando em vários níveis, em várias propostas. Sim, mas eles não se perdem. É como se fosse a cordinha Eu da Ariadne lá que não deixa o Perseu se perder no labirinto do Minotauro. também, assim como aquela série que você gosta, o menino fala Sense8, Ah, sim, Sensei. Isto. são informações captadas do campo. Mas o Sense8 é um pouquinho diferente, porque no Sense8 é como se os coleguinhas todos estão na mesma realidade, por assim dizer, na mesma dimensão. Sim, mas foi a forma com que eles conseguiram expressar essa informação que eles captaram do todo. Então, todo mundo que está nesse RPG planetário, então todo mundo que está somado, Macrocosmo.
Não, mas é porque o Macrocosmo é um RPG maior ainda. É todo mundo que tá logado porque se no você joguinho diz assim, Terra. se você diz assim, parece que só aqui funciona assim. Não, sim, Vamos mas dizer, eu tô indo do pequenininho pra gente ir pro maior. tudo bem. É porque é como se fosse um RPG dentro de outro RPG, dentro de outro Não, RPG. o menino tem mais 3 minutos só. Ah, tá Ele já bom. tá tremendo. Mas a gente continua então depois. Então a gente parou nesse conceito da coroa, nessa caixinha. Sim, só uma coisa. A gente tá brincando, a gente tá conversando e não tem aula. A introdução que eu dei foi mais para dar um contínuo em uma cerejinha em cima do bolo, ou então a forminha para pôr o bolo em cima do que foi dito antes, entendeu? Hum. No primeiro. Não, não entendi, mas depois Que se assim, abre, depois se abre. É porque no primeiro, o que o pai José falou resumindo o primeiro, foi que tudo é autoconhecimento. Então tudo, a sim, ciência, tudo sou eu conhecendo a mim mesma. Então tudo pode ser usado como ferramenta de autoconhecimento. sim. Então E tudo agora eu que chego falando que tudo é eu coletivo e eu individual. tá, E aí, a partir daí, nós temos essa introdução e aí nós vamos bater papo sobre essas coisas. Tá bom? tudo bem. A gente continua depois. Muito obrigado e que a paz do natural esteja com todos nós, não é mesmo? Ah, sim, gratidão. Paz, até breve.